E essa história que eu vou ler só está no livro de João, não está nos outros evangelhos. A partir do verso 1, a Bíblia diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ou em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: ora, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, em verdade vos digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vos nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Diga comigo: glória a Deus, pela palavra de Deus. Mais uma vez, bem forte: glória a Deus, pela palavra de Deus. Esse é um encontro famoso da Bíblia entre um dos grandes mestres da palavra. Ele tinha um título no original, depois na continuação, quando Jesus chamou: você que é mestre da palavra, é um título tipo um grão-mestre, uma das pessoas que mais entendiam da palavra, ou que mais entendiam da lei, no caso da lei de Moisés. Nicodemos fazia parte do grande sinédrio, do alto sinédrio. Os sinédrios tinham 3 composições maiores, e até chegar nesse menorzinho, que seria como fosse o Senado, que tinha 44 mais um membro. Nicodemos era um deles. Era um dos homens mais destacados, poderosos, sábios, inteligentes, respeitados, reverenciados que havia naquela época, na época de Israel, na época de Jesus. E a Bíblia diz que ele de alguma forma creu em Jesus. Outros textos da Bíblia mostram que ele era discípulo de Jesus, mesmo sendo membro do Sinédrio. E dentro no Sinédrio, as vezes que foram necessárias, pelo menos a Bíblia registra, ele se posicionou. Ele se posiciona quando querem condenar Jesus, e ele diz: olha, não podemos condenar na calada da noite. Ele se posiciona quando Jesus morre e José de Arimateia, um outro membro do Sinédrio, quer levar o corpo de Jesus para ser enterrado não é cova, na sua gruta, enfim, me fugiu aqui o termo, desculpa. Quer levar o seu túmulo, perdão. E Nicodemos ajuda José de Arimateia. Provavelmente ele tinha mais autoridade, mais posicionamento. Foi a posição dele que fez toda a diferença para que Pilatos liberasse que assim fosse feito. Então era um homem que, ao passar do tempo, depois desse momento, se tornou um cristão devoto, um cristão verdadeiro, um homem que serviu a Deus, que serviu ao Senhor Jesus. E ele, antes desse encontro aqui, ele já cria, ele tinha algo no coração. Porque começa no verso 2 dizendo que ele fazendo uma afirmação: olha, se o Senhor está fazendo essas coisas, é porque você recebeu de Deus. Ninguém opera sinais e maravilhas, ninguém fala como o Senhor fala, se não viesse de Deus. Nicodemos faz essa afirmação para o Senhor Jesus. Mas chama a atenção de todos nós o fato desse homem se encontrar com Jesus na calada da noite, escondido, para que ninguém ficasse sabendo, para ninguém dos membros do Sinédrio não ficassem sabendo, para que ninguém perseguisse ele, por vergonha, por algum motivo. Ele procura Jesus de noite, escondido. E a graça, e aí eu já vejo a manifestação da graça de Deus aqui, porque o Senhor não o condena por isso. O Senhor recebe, o Senhor conversa com ele, o Senhor compartilha com ele as boas novas do Evangelho, mesmo ele tendo procurado ele na calada da noite. Você veja como Deus é maravilhoso. Ele nos recebe do jeitinho que nós estamos. Ele nos recebe do jeitinho que nós vivemos a nossa vida. Sim, eu estou falando a verdade. Ele nos recebe dessa forma, com os erros, com os pecados, com a carga do passado, com os defeitos, com as falhas, com tudo de ruim que nós temos na nossa natureza e nos nossos atos. Ele nos recebe
Essa é a graça dele. Ele recebeu Nicodemos, mas da mesma forma que ele recebeu Nicodemos do jeito que ele estava, e ele conversa com Nicodemos, e ele mostra o evangelho para Nicodemos, e o evangelho de transformação, ele também faz isso com a gente. Ele nos recebe do jeitinho que nós estamos, mas ele não vai permitir que nós continuemos a estar desse jeito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não, irmãos? Amém ou não? Então deixa eu estudar com você um pouquinho aqui esse encontro com Jesus, porque eu quero conversar com vocês hoje aqui, meus irmãos, minhas irmãs, sobre o que é nascer de novo. O que é ser nascido de novo, o que é nascer de novo. Eu me lembro que o ex-vice-presidente americano dos Estados Unidos, o Mike Pence, que era vice do Trump, uma vez numa entrevista, não só ele, o primeiro que falou isso não foi ele, o primeiro que falou isso foi o George W. Bush, o filho, o presidente americano. Perguntaram para ele qual era a religião dele, ele falou eu sou protestante. O problema é que todos os presidentes americanos, à exceção até então do Kennedy e o Biden agora, a exceção deles, todos foram protestantes, todos foram evangélicos. Isso não quer dizer muita coisa. O fato de estar numa igreja não te faz um cristão de verdade, como você estar numa garagem não te faz um carro. É ou não é? O fato de você estar num lugar não te faz integrante completo daquele lugar. O fato do lugar estar dentro de você, sim. O fato do cristianismo estar dentro de você. E aí perguntaram para o W. Bush, ele falou assim: eu sou evangélico, mas eu sou nascido de novo. Ele usou essa expressão: eu não sou um crente qualquer, eu sou nascido de novo. E o Mike Pence recentemente fez a mesma coisa. Perguntaram para ele, ele falou: não, eu não sou um evangélico qualquer, eu sou nascido de novo. E o Mike Pence ainda falou diferente, ele falou: sou batizado no Espírito Santo. Eu falo em línguas. Interessante a gente falar isso, né? Porque no meio da política americana, a política mais poderosa que existe no mundo, ainda tem homens com honra bíblica de dizer: eu sou nascido de novo, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou batizado pelo fogo do Espírito Santo. Mas voltando aqui à história de Nicodemos, ele começa a dizer: Senhor, eu sei que o Senhor veio de Deus, porque o Senhor não estaria operando essas coisas se não viesse de Deus. E Jesus já entra na conversa. Jesus não enrola, Jesus é direto. Jesus não tem tempo a perder. Ele sabe que você não tem tempo a perder. O Salmo diz que a vida do homem é como a sombra, passa rápido, é como um sopro, passa rápido. Nós não temos tempo a perder. O que nós fazemos aqui na terra ecoa para toda a eternidade. A forma que nós vivemos aqui ecoa para toda a eternidade. Nós não temos tempo a perder. Jesus sabe disso. Então Jesus já entra na história e diz assim: olha, diga a verdade, em verdade vos digo, que ninguém pode ver o reino de Deus, que ninguém vai para o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos, um homem já aqui provavelmente idoso, muito inteligente, falou: olha, esse papo está meio estranho, nascer de novo, entrar no ventre da minha mãe de novo, surgir de novo, eu já estou velho, como é que eu posso fazer isso? E Jesus: você não está entendendo, eu vou te explicar. É nascer da água e do Espírito. O nascer de novo, ou o que Paulo chama na carta de Tito, regenerar, renascer, é da água e do Espírito. Em verdade vos digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não verá o reino de Deus. É uma forma de nós estudarmos, é uma forma de nós buscarmos. A gente encontra também expressões dos apóstolos, ou melhor dizendo, do apóstolo Paulo, sobre nascer de novo. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, Paulo diz que nós temos que ser uma nova criatura, nós somos feitos nova criação. As coisas velhas ficaram para trás, e eu me torno uma nova criatura. Em Gálatas capítulo 2, verso 20, Paulo dá uma outra frase maravilhosa. Ele fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele começa dizendo: eu estou crucificado com Cristo Jesus. Esse não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ou esse fato de eu ser uma nova criatura, é o nascer de novo. É o nascer da água e do Espírito. Começando de trás para frente, nascer do Espírito é algo que o Espírito Santo dá. A palavra Espírito aqui é pneuma, é a mesma palavra usada para o Espírito Santo.
É algo que o Espírito Santo pode fazer. Não é algo que o Espírito do Fábio faz. Não é algo que o Espírito do pastor Neander faz. Não é algo que o seu Espírito faz. É algo que o Espírito Santo faz em você. É um ato do Espírito Santo de Jesus. É um ato de Jesus Cristo que envia o Espírito Santo para que você nasça de novo. É algo da graça dele. É algo da misericórdia dele. É algo da ação sobrenatural dele nas nossas vidas. Sem isso eu e você não vamos conseguir. Sem isso eu e você não seremos novos. Sem isso eu e você não teremos atitudes novas. Sem isso eu e você não teremos práticas novas. Nós não seremos novos. Pelo contrário, a nossa natureza adâmica, pecaminosa, ela é tendenciosa ao pecado, ao erro, à falha. Nós temos um espírito corruptível. Ou seja, o diabo consegue nos enganar. O mundo nos consegue seduzir, nos consegue dominar. A ganância, o dinheiro, a luxúria e tantas outras coisas conseguem nos atrair. O que impede é a ação sobrenatural do Espírito de Deus em nós. É Ele que é o freio, Ele que dispara, Ele que diz, Ele que põe limites, Ele que nos coloca convicções eternas em nosso coração. É Ele que nos tira da obra do pecado, da obra morta, como diz o autor de Hebreus, e nos traz algo novo na nossa vida. Mas nascer da água tem outro sentido. Eu vou dizer no finalzinho sobre isso, mas em Ezequiel capítulo 36, o profeta, e eu repito, a Bíblia, eu falo isso aqui direto no domingo, a Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia sempre vai interpretar a Bíblia. Ezequiel capítulo 36, o profeta Ezequiel fala sobre o respingar da água do Senhor em nós, o jogar da água do Senhor em nós e o nascer do Espírito. Ezequiel já vai falar sobre essa nova aliança no capítulo 36, da sua profecia sobre essa nova aliança que o Senhor tem para nós, que é da água que é aspergida em nós e que é do Espírito que é colocado em nós no lugar do nosso coração de carne. Mas isso tem a ver com escolhas nossas, com atitudes nossas, com práticas nossas. Eu repito, a salvação é ato exclusivo de Jesus. Se alguém falar outra coisa que não seja isso, é heresia. Só Jesus pode nos salvar. Ato único e exclusivo dele. Mas ele vem explicar para nós que existem ações e práticas nossas que expressam, que reverberam, que declaram o fato de eu ser renascido no Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? Eu só tenho certeza, eu só posso ter certeza que eu sou salvo se eu tenho atitude de salvo. Eu só posso ter certeza que Jesus vive em mim se eu tenho atitude de uma pessoa que Jesus vive em mim. É o que eu estou batendo tanto na tecla. O problema dos cristãos hoje em dia, dos crentes, não sei se é o cristão, porque o cristão na prática, na literalidade da palavra, seria pequenos cristos, imitadores de Jesus por completo. O problema dos crentes hoje é que eles querem que Jesus seja o Senhor deles, Salvador deles, não querem que Jesus seja o Senhor deles. Querem que Jesus os salve, livra eles do inferno e sejam felizes na vida, ouvindo mensagens que confortam o seu coração na chamada hipergraça e vivem a vida do jeito que quiser. Mas não é isso. Para você ter uma ideia, irmãos, isso para mim foi algo surpreendente. Para mim foi algo surpreendente. Eu acho que vai surpreender você também, você que não ouviu falar isso durante essa semana da campanha. Escuta, no Novo Testamento, Jesus é chamado de Salvador 22 vezes. Vou repetir, no Novo Testamento Jesus é chamado de Salvador 22 vezes. Sabe quantas vezes ele é chamado de Senhor? 650 vezes. 650 vezes contra 22. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, da água, esse respingar da água, essa purificação da água, eu preciso refletir o fato de eu estar sendo salvo, de eu ser uma nova criatura, de as coisas velhas terem ficado para trás, das práticas erradas terem ficado para trás, e eu ter me tornado alguém regenerado por Deus.
E não tem muito segredo. Primeiro são mudanças do jeito de ser. O apóstolo Pedro fala que tem que abandonar até as roupas contaminadas pela carne, pelo pecado. O jeito de ser é abandonar o pecado. E a lista de pecado não é a igreja que apresenta para você não, tá, irmãos? A lista de pecado não é a igreja que apresenta para você não. O pastor não deve apresentar a lista de pecado, ele tem que ler a Bíblia. A lista de pecado está na Bíblia. O que eu tenho que abandonar está na Bíblia. O que eu preciso mudar está na Bíblia. As obras do diabo e as obras da carne que eu preciso mudar estão registradas na Bíblia. Se eu quero ser uma nova criatura, eu vou me tornar uma pessoa bíblica. Vou repetir: se eu quero ser uma nova criatura, se eu quero nascer de novo, eu vou me tornar uma pessoa bíblica. É a graça, lógico, mas a graça, ela age em nós e através de nós. Segundo, a pessoa que é nascida de novo, ela se posiciona como nascido de novo. Todo mundo sabe que ele nasceu de novo. Todo mundo assusta que ele nasceu de novo. Tinha uma irmã aqui na igreja que ela se converteu. Ela se converteu porque ela não acreditava que o adolescente que conviveu com ela na escola tinha se tornado o apóstolo César Augusto. Então ela veio na igreja. E ela olhou o apóstolo, isso faz anos, uns 15, 20 anos para trás. Ela viu o apóstolo pregar, ela viu que ele se tornou uma nova criatura, ela viu que ele tinha um posicionamento novo de crente, de cristão bíblico, e ela falou: eu preciso conhecer esse Jesus. Se Jesus fez isso na vida dele, vai fazer na minha vida também. Ele se posiciona, o nascido de novo se posiciona. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, que nós temos que ser inconformados. Não se conformeis com esse século. Eu me posiciono contra esse século, eu me posiciono contra o espírito mundano, eu me posiciono contra o anticristo. Porque quando a gente fala de anticristo, a gente já lembra da escatologia, a gente já pensa que anticristo é uma pessoa que vai se manifestar e tudo mais. Irmãos, o apóstolo João e o apóstolo Paulo falava do espírito do anticristo na época dele. É tudo que se opõe à autoridade de Jesus. Tudo que se opõe à autoridade de Jesus é o espírito do anticristo. Vocês estão entendendo, irmãos? Por que desligou o BG aqui, irmão? Terceira coisa, ele não só se posiciona, ele tem postura. Postura. Sabe, irmãos, quando Pedro negou a Jesus, tem algo que sempre me chamou a atenção no texto. Pedro negou Jesus 3 vezes, vocês lembram dessa história? A primeira pessoa chega e diz: você estava com ele. Fala: não, nunca vi esse cara na minha vida. Primeira vez. A segunda: você estava com ele sim. Nunca vi esse cara na minha vida, estou conhecendo ele agora. Na terceira pessoa que fala com Pedro, ele diz assim: mas você fala igual ele. Algumas traduções falam: você é galileu, você tem o mesmo sotaque. Mas a expressão é essa: você fala igual ele. O seu jeito de falar é igual dele. E Pedro nega Jesus. Ele errou aí. Veja o posicionamento, o jeito de ser de Pedro é de falar igual Jesus, ao ponto da pessoa confrontar ele até na hora que ele estava errando. Você fala igual Jesus, o seu posicionamento é igual a Jesus. Quando Eliseu passou na casa da mulher rica, ela olha para o marido dela e fala assim: eu vejo que esse homem que passa por aqui é santo homem de Deus. Ele tem jeito, ele se posiciona, ele anda, ele fala. Vocês estão entendendo ou não? Um nascido de novo tem posição, tem posicionamento, se põe. Irmãos, eu não sei se eu vou chegar lá não, eu acho muito difícil isso acontecer, mas a gente acredita, né? A gente tem fé. Eu sou homem de fé, eu acredito. Irmãos, que título maravilhoso esse: santo homem de Deus. Não, santo homem de Deus. Que título maravilhoso. Só Elias e Eliseu receberam esse título da Bíblia. Santo homem de Deus. O jeito dele andar, o jeito dele pensar, o jeito dele falar, a graça de Deus se manifesta, a presença de Deus se manifesta, a paz do Senhor se manifesta, a vida de Deus se manifesta. Ele tem posicionamento, você sabe, e as pessoas respeitam.
Acredita em mim, as pessoas respeitam. Até aqueles mundanos respeitam quem se posiciona. Aliás, eu vou dizer algo para você em nome, aquele que tem posição de cristão, eu vou dizer algo em nome de Jesus para você. Se as pessoas do teu serviço ainda não estão te respeitando na sua frente, pelo seu posicionamento cristão, é porque você está precisando se posicionar mais. Talvez você entrou nas brincadeiras que não deveria. Talvez você entrou nos comentários que não deveriam. Perseguir é diferente de respeitar ou desrespeitar. Talvez você deu vazão a historinhas, a conversinhas. Talvez você nas redes sociais fez besteira. Olha, irmãos, isso é tão perigoso. Mas os meus negócios exigem que eu seja assim. Eu me lembro de um empresário muito bem sucedido aqui que começou assim, dizendo: eu tenho que entrar porque os meus negócios, eu preciso ter uma vida assim mais tranquila, entenda, eu vou começar a compartilhar bebidas aqui nos meus eventos, nas minhas festas. O cristão se posiciona, ele é respeitado pela sua posição, ele tem postura, ele tem posicionamento, ele é respeitado pela sua postura. Quarto, disciplina cristã. O nascido de novo tem disciplina cristã. E que disciplina cristã que ele tem? Lê a Bíblia, ele ora, ele busca a Deus, ele vai na igreja. Sabe, irmãos, antigamente era tão sagrado ir num domingo à noite na igreja, num domingo na igreja, era dia do Senhor. Vamos fazer tudo de segunda a sábado, mas do domingo é dia do Senhor. Tem que ir para a igreja. Eu fui pregar na Namíbia, na África, eu e a bispa, e até hoje eu não esqueci de algo. Gente, nós temos que aprender com aquele povo que vocês nem imaginam. Eu nunca esqueci de algo. O pastor ficou o tempo todo, a gente foi pregar numa conferência, pregando na conferência, no domingo a gente ia pregar na igreja. Ele passou o tempo todo na conferência dizendo assim: olha, no domingo é culto africano. E eu, na minha cabeça, culto africano quer dizer que eu vou botar a roupa africana. Lembra disso? Vamos botar a roupa africana. Vai ser divertido, vai ser bom. Irmãos, aí ele vira para mim e fala assim: o culto começa às 10, mas eu vou te pegar por volta das 10h15, chegamos 10h30 lá. Eu falo: mas tá bom, né? Por que será? Queria chegar mais cedo, culto africano. Chegamos 10h30, resumo da ópera. Vou fazer um resumo para vocês. Deu 7 horas da noite, eu e ela pedimos arrego. Eu falei: não damos conta mais desse negócio aqui não. O avião ia sair no outro dia. Eu falei: vamos embora. É comida, é festa, é culto, é celebração, é dança, é pregação, é culto, é teatro, é dança, é festa, é música, e adora o Senhor, e faz isso, e faz aquilo, e come um pouquinho, e celebra. Deu 7 horas da noite. Eu falei: não damos conta, mas não, vamos embora. E testemunho, e isso e aquilo outro. É domingo, passar o dia na igreja. Hoje, pois era impensável e o negócio está passando rápido. Há 10, 15 anos atrás era impensável um cristão não passar Réveillon na igreja. Era impensável. Ele viajava o Natal, ele passava fora de dezembro. Mas dia 31 tem que chegar cedo lá. Hoje, não, vou ficar tranquilo, eu vou passar na praia, mas não vou pular 7 ondas não. Na hora, eu já ouvi isso, tá, gente? Na praia, na hora do Réveillon, nós vamos ajoelhar, bispo. Devoção. Cadê a devoção? Cadê a consagração? Cadê a disciplina cristã? Cadê a dedicação? O nascido de novo tem disciplina cristã. Não estou condenando passar Réveillon na igreja não, irmãos, não é isso. Eu só estou mostrando o tanto que nós fomos abandonando as nossas jeito de ser cristão. Vocês estão entendendo? Ele tem disciplina cristã. Bíblia, oração e devoção. Por último, o nascido de novo não volta atrás.
o nascido de novo. Eu vou dar algumas referências para vocês. Hebreus 10, 38, o autor de Hebreus diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. O autor de Hebreus também fala, e esse texto é pesado, mas é importante falar porque é evangelho. Hebreus 6, do 4 ao 10 diz que aquele que experimenta a graça, que vive a graça, presta atenção, Hebreus 6, 4 a 10, Hebreus 6, 4 a 10, isso é importante, aquele que vive a graça, aquele que experimentou nascer de novo, e olha e volta para trás, e volta para o pecado, e volta para o erro, é impossível que eu se arrependa. E Jesus ainda fala algo mais pesado ainda. Ele fala que aquele que tem a sua vida liberta de demônios, e quando ele fala isso, não está falando só de possessão demoníaca, está falando de influência demoníaca, e ele volta a viver uma vida errada. Jesus falou isso, 7 piores vêm e torna o estado dele pior do que o original. E tem o texto que mais me põe medo na Bíblia. Tem uns textos da Bíblia que põem medo em mim, eu sou medroso diante deles. Lucas 9,62 é o versículo que mais põe medo na minha vida. Lucas 9,62, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foi Elias, não foi Mateus, foi Jesus que falou: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Misericórdia, misericórdia. Ele não volta atrás. Isso quer dizer que ele não erra? Não, erra quase todo dia. Você quer dizer que ele não volta a pecar? Não, ele volta a pecar, infelizmente. A nossa carne milita contra o espírito, e às vezes a gente alimenta mais a carne do que o nosso espírito, então aí acaba prevalecendo. Paulo fala isso, Paulo fala: eu que sou desvirtuado, eu sou um homem desvirtuado, às vezes eu faço aquilo que eu detesto, aquilo que eu odeio. Paulo fala isso. Quem vai me livrar da ira vindoura? Está em Romanos, estou falando Romanos 7, aí no Romanos 8, verso 1, quando ele entra em Romanos 8, o negócio é maravilhoso. Ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, para a gente terminar, abre tua Bíblia em Ezequiel 36, porque tem consequências maravilhosas de sermos nascidos de novo, e essas consequências não são apenas no nosso dia a dia, na nossa vida que vai vir após a morte em Jesus, no céu, não, é aqui na terra também. Ezequiel 36, do 25 em diante, o profeta diz: posso? Amém ou não? Aspergirei, está falando da nova aliança, água pura sobre vocês, e ficarão puros, e os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Aí ele começa a dizer a consequência de ser batizado na água, de ser batizado no Espírito, de nascer na água, como no verso 25 diz, de nascer no Espírito, como o verso 27 diz: vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Está falando de Canaã, da terra da promessa, da terra que o Senhor profetizou de bênção. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza, convocarei, vou trazer sobre vocês o cereal e farei multiplicar-se, não trarei fome sobre vós, aumentarei a produção das árvores e a safra dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmo por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Quero que saibam que não
estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano Senhor: envergonhem-se e humilhem-se por causa da sua conduta, ó nação de Israel. Ele dá a palavra a vocês que nasceram da água, que vão nascer, porque a palavra que era para o futuro. Hoje eu estou falando de algo que falou no passado, mas que se concretiza em nós hoje, no presente. Vocês que nascerem da água, que o Senhor aspergir água pura, vocês que nascerem do Espírito, vocês que se tornarem uma nova criatura, vocês que nascerem de novo, eu vou levar vocês para o seu Canaã. Vocês serão, essa frase é maravilhosa, vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus, eu vou livrar vocês das consequências das suas impurezas, dos seus pecados. Sim, vocês merecem ser condenados, mas a minha misericórdia triunfou sobre o merecimento, e ela é a causa de vocês não serem destruídos. Ela não tem fim, ela se renova a cada manhã. Eu convocarei o cereal, vou dar ordem ao cereal, vou dar ordem às bênçãos naturais, vou dar ordem às bênçãos naturais sobre a sua vida. Sabe, uma das características da nova criatura é ter nojo dos seus atos pecaminosos. Não é ter nojo do pecado, vou ter nojo do pecador que está perto de mim. Não é isso que ele está dizendo aqui. É ter nojo dos atos que você mesmo cometeu. Você entende a diferença? Você entende a diferença? Não é sair condenando os outros, você é pecador, Deus não te chamou para isso não, meu filho. Pode quietar aí na tua. Antes de tirar a trave dos olhos do seu irmão, tira do seu. Antes de apontar o erro do seu irmão, veja os seus. Aqui está ensinando é outra coisa, está ensinando assim: eu vou ter nojo das minhas práticas erradas. Uma das provas de ser nova criatura é ter nojo das suas próprias práticas erradas. É dizer: eu não quero saber desse tipo de vida mais, eu não quero saber desse tipo de posicionamento mais, eu não quero saber desse tipo de prática mais, eu não quero saber desse tipo de jeito de ser mais. Eu sou uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Eu sou, não vivo mais eu estou crucificado em Jesus, Cristo vive através de mim. Isso é ser batizado no Espírito Santo. As pessoas muitas vezes perguntam para mim direto, na verdade: o que é ser batizado do Espírito Santo? Batizado do Espírito Santo é receber e cair no chão e falar em línguas e pular. Não, isso é manifestação, e Deus faz isso, o Espírito Santo faz isso. Tem gente que não acredita, mas o Espírito Santo faz isso. Ele faz isso. Em Atos capítulo 2, quando desceu em Pentecostes, o povo achou que o povo estava bêbado. Então eram atitudes assim meio diferentes mesmo, para achar que estava bêbado. Não é? Pedro levantou e falou assim: não, ninguém está bêbado aqui não, isso aqui está cumprindo o que disse em Joel capítulo 2. Então acontece, isso é manifestação. Batismo no Espírito Santo, a definição é essa: é Jesus viver através de você, é o Espírito Santo assumir o comando da tua vida, é o Espírito Santo assumir o comando da tua mente, levar a tua mente cativa à autoridade de Jesus Cristo. É o Espírito Santo pegar a sua mente e tirar ela aqui da carne, do inferno, e colocá-la nas coisas do alto. É paixão por Jesus. Isso é nascer de novo. Sabe, irmãos, meu desafio para você hoje, de todo o coração, é como Paulo ensinou, e ele fala para fazermos isso antes da ceia: examine-se o homem a si mesmo, para ver se está na fé, para ver se está nascido de novo. Faz uma autoanálise em você. Eu já começo dizendo: se você acha que está faltando alguém que devia estar aqui para ouvir a palavra, meu querido, esse alguém é você. O Senhor te trouxe aqui, o Senhor te colocou na frente da televisão agora. Examine o homem a si mesmo, para ver se está na fé. Examina você.
As bênçãos são maravilhosas, o projeto de Deus é maravilhoso, as coisas de Deus para nós são maravilhosas. O Senhor não veio apenas para que a gente venha ter vida eterna, mas também vida em abundância. E vida em abundância aqui na terra. É maravilhoso. Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito do Senhor, pensamento de paz e não de mal. Mesmo que os seus pecados fez a tua roupa ficar vermelha, ela vai se tornar branca como a neve. Está escrito, eu estou citando Bíblia, eu estou declarando Bíblia sobre a tua vida. O Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. Mas a gente precisa nascer de novo. A gente precisa nascer da água e do Espírito. A gente tem que deixar a nossa religiosidade igual Nicodemos de lado, ou a nossa carnalidade e pecado igual tantos outros de lado fizeram. E sabe, Deus é tão maravilhoso, eu termino com isso de verdade. Deus é tão maravilhoso, que se a gente voltar um pouquinho na história da Bíblia, a gente vai ver que uma mulher teve uma vida tão poderosamente transformada na Bíblia, se tornou tanto uma nova criatura, que ela deixa de ser uma prostituta cultural e rica, porque morava na muralha, para se tornar uma mulher, mãe de reis, tataravó, bisavó, avó de Boaz, não, mãe de Boaz, tataravó de Davi, bisavó de Jessé, tataravó de Davi, e por consequência está na genealogia de Jesus. Eu estou falando de Raabe. Deus pegou ela e tornou ela uma nova criatura tão poderosa, e tudo porque ela temeu a Deus, a Bíblia diz que ela temeu a Deus, ela protege os espias. Eu tenho uma teoria que um dos espias era Naasson, que depois se tornou marido dela, mas é uma teoria, não tem nada na Bíblia, é só uma teoria. Ela se casa com aquele homem rico, príncipe de Judá, da tribo de Judá, gera Boaz, o neto dela chama Jessé, vem Davi, ela se torna mãe de reis, e ela entra, e se você pegar Mateus, e se você pegar Lucas, você vai ver que eu, que nasci num lar cristão, que sou a 4ª geração de pastor, que não sei o que, não estou na lista, mas a ex-prostituta Raabe está na lista, porque isso é graça de Deus. Aqueles que nascem de novo, saem de uma vida totalmente deturpada, para se tornar mãe de reis, de uma vida totalmente destruída, para se tornar uma pessoa da genealogia de Jesus.